tínhamos ainda assim, mas vamos dar início, como dizem. Acho que Vamos sim. dar início, sim. Vamos Continua. isto então? Pronto, ok. Ok. Ora, para quem não me conhece, eu chamo-me Lourdes Silva, sou coordenadora da Associação Nacional de Esclerose Múltipla. Quero do coração agradecer a todos aqueles que estão a participar e permitam-me eu fazer aqui 3 agradecimentos em especial. O primeiro, como é óbvio, sem o Dr. Renato não seria possível nunca esta forma que nós temos hoje de poder partilhar convosco alguns esclarecimentos, dúvidas e estarmos aqui em sinergia, todos juntos. Muito obrigada. Tem sido impecável. Não tenho palavras para lhe agradecer, porque já são imensas vezes que o senhor tem participado connosco e essa sua disponibilidade e esse seu carinho que tem demonstrado para connosco, não sei como lhe agradecer. Coração, É um gosto. mas muito obrigada. A doutora Carla Cecília também tem um agradecimento muito, muito especial, porque sem nos conhecer, aceitou de imediato o convite que o Sr. Grilo Gonçalves lhe fez. Muito obrigada, doutora, por estar disponível um domingo, por estar disponível às 6 da tarde, de certeza que tem família. Do coração eu lhe agradeço em nome de todos da associação, porque todos de certeza são unânimes com este meu agradecimento. Como eu disse aqui ao Dr. Renato, mas não tenho palavras de lhe agradecer. Vou gostar de certeza de a conhecer pessoalmente à posterior, fisicamente, ou seja, que agora já estou a conhecer, é bonita. É por dentro e por fora, tem um coração magnífico, senão não tinha aceito logo de imediato. Muito obrigada. Sr. Grilo, eu não tenho, para o senhor então nem se fala. O senhor já nos acompanha há tantos anos. O senhor abraça esta causa connosco, pertencendo ao nosso técnico científico de uma forma muito única. É muito pessoal, é o senhor mesmo. Toda a gente que tem passado por nós e contacta com o senhor, as mensagens que me chegam é realmente de um grande ser humano, que o senhor o é. E do coração lhe agradeço em todos nós também. Todos, tanto da associação como os sócios mesmo, tantas vezes que evocamos o nome do senhor, e todos são unânimes também neste agradecimento que eu lhe estou agora a fazer passar, pela pessoa maravilhosa que o senhor tem sido, e que bem, que o é, tem sido, que faz parte de si, permita-me. E dito isto, eu vou dar início a mais um ano de estarmos a sinalizar o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que é hoje, também é conhecimento geral. Antigamente era a última quarta-feira do mês de maio, há 2 anos esta data fixou-se o dia 30 de maio. Portanto, sendo assim, vamos dar início. E eu vou dar início de uma forma este ano muito especial, porque é passar a palavra ali à doutora Cláudia, embora seja o doutor Guilherme nosso moderador, mas me perdoem, mas eu quero apresentar algo que eu guardei para ser apresentado neste dia, que é o site da associação. Ele foi todo reestruturado, é um site novo praticamente, e depois também gostaria de ouvir o vosso feedback, o que é que acham? Sinceramente que eu vou lançar também esta pergunta no Facebook, nas redes sociais, para me fazerem chegar qual é a análise que fizeram, porque aquela que eu tenho é uma, mas é óbvio que vou querer ouvir os outros também. Provavelmente poderá haver melhorias, não, está de acordo com as expectativas de todos nós, enfim, eu vou gostar de saber. Dito isto, Cláudia, faz-me um favor, minha querida, tu tens aí as ferramentas. Agora vou começar, ok, vou partilhar a minha tela, está bem? Deixa-me ver aqui, ok, estão todos a ver? Sim, Estamos. sim. Okay. Então vamos começar, pegando as palavras da Dona Lourdes, isto é uma antestreia, o nosso site só estará disponível amanhã. E eu vou passando para dar algumas informações sobre o que é que tem e o que há de novo. Eu não sei se já repararam nas nossas redes sociais que nós temos um novo logotipo e foi tudo pensado à volta do logotipo. Então, na página inicial do nosso site, se nos quiserem seguir pelas outras redes sociais que ainda não seguem, nós temos aqui o nosso Facebook, basta clicarem aqui e acedem logo diretamente à página, o nosso Instagram, o nosso YouTube e o nosso Twitter. Aqui
na página principal nós temos um slideshow com as notícias. Esta capa, por exemplo, é da nossa última newsletter, que é semestral, portanto, a partir de junho, julho sai a nova. O que se passa, portanto, o nosso webinar de hoje também está lá colocado. Algumas das funcionalidades ainda estão inativas e depois vão ficar ativas. Ainda está a decorrer a campanha do IRS Solidário, se ainda quiserem contribuir para ajudar a ANEM, ainda o podem fazer. Aqui, vou por aqui, pronto. Para baixo, nós temos aqui a indicação de como apoiar a ANEM, saibam como apoiar a ANEM, a missão, os valores da ANEM, aqui as notícias que vão sendo sempre atualizadas, por exemplo, isto foi do Alerta Laranja, deste webinar, todas as coisas que nós vamos fazendo na associação, elas vão sendo sempre atualizadas. Também tem indicação dos projetos que nós estamos a realizar e a desenvolver, como o projeto Adaptar Social Mais, depois aqui há oficinas de cuidadores, as tampinhas, o projeto Tampinhas, portanto a EDP Solidária. Aqui também podem sempre ver quais são os projetos em que nós estamos inseridos e que nós estamos a realizar. Para também, se quiserem contactar a ANEM, tem aqui um pequeno formulário onde nos chega diretamente a mensagem, onde diz sugestão, dúvida e reclamação, assim como a morada da ANEM. Aqui no separador de cima tem informações sobre a esclerose múltipla, o que é a esclerose múltipla, os sintomas. Às vezes, quando há um diagnóstico inicial ou uma pessoa tem dúvida, pode recorrer sempre ao nosso site, que tem as informações atualizadas sobre a doença. No separador da associação, nós temos aqui a nossa missão, os nossos objetivos, os serviços que prestamos, os protocolos que nós temos em vigor, quais são os nossos parceiros e os nossos mecenas. Também tem aqui utilidades muito úteis para os doentes e familiares a nível das questões frequentes sobre a esclerose múltipla, alguns testemunhos de doentes, os guias para os utentes, a investigação que nós vamos colocando sempre, a última investigação que temos acesso, vamos colocando sempre aqui, e a legislação que muitas vezes os doentes não conhecem os seus direitos. De uma forma geral, é muito, está de cara lavada, entre aspas, é muito simples o site e é muito, por exemplo, nós aqui, nós quisermos saber o e-mail da ANEM, é muito prático, é muito intuitivo, era isso que eu queria dizer. Espero que gostem, nós gostamos muito, nós também somos suspeitos, mas nós gostamos bastante e depois também vamos querer saber a vossa opinião. Muito bem, muito obrigada, Cláudia. E agora, dito isto, vou passar a palavra ao Sr. Grilo Gonçalves para dar início, então, efetivamente, ao Dia Mundial. Doutor, faz favor. Não estamos a ouvi-lo, não estamos a ouvi-lo. Vou ligar. Meus caros amigos, colegas e doentes aqui presentes nesta reunião online. E foi com muito gosto que eu convidei uma colaboradora de longa data, a doutora Carla Cecília Nunes. Vocês vão ter o privilégio de ouvir. Ela habituou-nos a ser muito esclarecedora em todos os temas que tem sido incumbida de trazer a público. Ela é muito didática, é pedagógica, ela segue uma carreira hospitalar brilhante. A missão que estou no início, aqui há uns anos atrás largos, do século, há 10 anos, 15 anos, já estávamos em pleno século XXI, foi conquistá-la ao serviço de neurologia do Hospital da Universidade e depois partilhar com ela um infortúnio quando o nosso serviço do Hospital dos Copões foi lá para cima, foi lá para o hospital, para o Centro Hospitalar e Universitário, fundindo o mesmo serviço. E aí a doutora Carla Nunes como que deixou de ser tão visível no meio de tanta gente, mas tenho informação agora, e porque já estou aposentado, que a doutora Carla Nunes continua a brilhar, são os doentes que nos transmitem essa informação. Vamos todos ouvir a doutora Carla Nunes, que durante o período, ela foi membro da direção do grupo de estudo de esclerose múltipla, quando eu fui presidente, e ela escreveu um trabalho sobre sexualidade nos doentes com esclerose múltipla. E a sexualidade realmente é um tópico
muito importante, mas ainda considerado tabu para a maioria dos nossos doentes e da nossa população. Acresce a isso tudo o facto de os médicos viverem um pouco ao lado do tema. Raramente perguntam ao doente como vai a sua sexualidade. Mas deste tema, só a doutora Carla Cília Nunes é que sabe. Vamos ouvi-la. Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Vou então aqui tentar compartilhar a minha tela. Penso que já estão todos a ver. Já, correto. Estão-me a ouvir bem também? Sim, sim. Pronto, então, olha, eu gostaria de saudar em primeiro lugar todos os participantes. Hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla e penso que todos nos devemos congratular por isso. Por um lado, porque de facto é uma doença que cada vez mais está em investigação e cada vez mais temos esperança para vos oferecer. E também porque os próprios doentes em si têm conquistado várias coisas, vários conhecimentos, e penso que isso é uma coisa importante, quer para vocês, quer para nós. Gostaria também de agradecer o convite à ANEM, na pessoa da Dona Lourdes, e em particular também ao Dr. Grilo. É um prazer trabalhar com ele, foi sempre um prazer trabalhar com ele, e agradeço-lhe ter-se lembrado de mim. De facto, a esclerose múltipla é uma área que eu gosto muito, à qual eu me dedico já há uns 18 anos. Comecei a trabalhar na consulta de esclerose múltipla do Chuca, ainda era interna, e mantive sempre a consulta até agora. É uma área que de facto me apaixona por aquilo que eu já vos disse, porque é uma área que está em expansão, em investigação franca, e também porque começamos a seguir doentes desde muito cedo e vamos seguindo a vida deles ao longo dos anos. Vamos todos envelhecendo, digamos assim, não só eu, mas também os doentes. Pronto, vou então dar aqui início. Eu confesso que fui um bocadinho apanhada de surpresa, porque inicialmente falaram só em falar em sexualidade e esclerose múltipla. E depois, quando eu vi o programa, vi que também havia a parte hormonal. De maneira que eu não desisti, não é verdade? E dividi a apresentação em duas partes. Se for muito extensa, interrompam-me, façam como entenderem. Vamos falando e eu agradecia se tiverem alguma dúvida, se quiserem interromper quando quiserem, estejam à vontade, está bem? E vamos então aqui começar. Isto agora não está a dar, não sei porquê. Ok. Pronto. De facto, este tema é um tema que eu considero muito interessante. Porquê? Porque a sexualidade é uma coisa importante na vida de todos nós. Não é na vida dos doentes, é na vida de todos nós e tem um papel muito importante. No entanto, por ser um tema que se calhar não será fácil de abordar, não só pelos doentes, mas até também pelo médico, por algum pudor, e às vezes também porque a pessoa não está sozinha na consulta, está com um amigo ou está com um familiar, e nós também temos algum receio de estar a entrar na intimidade das pessoas, e portanto é um tema que eu acho que nós devemos mesmo discutir, porque é importante reconhecê-lo, percebê-lo, de forma a que o possamos abordar adequadamente. E portanto, só aqui tirar isto, o que é a disfunção sexual? Por disfunção sexual, entende-se qualquer alteração que pode surgir nas várias fases da resposta sexual. E a resposta sexual tem 3 fases, basicamente. É o desejo, a seguir a excitação e a seguir o orgasmo. É um problema que pode atingir tanto o sexo masculino como o sexo feminino e pode ter uma causa orgânica, uma causa psicológica ou pode ser uma causa mista. Ora, e porquê que este tema é também tão importante, em particular na esclerose múltipla? Porque, na verdade, a esclerose múltipla é uma doença que afeta sobretudo pessoas novas, pessoas entre os 20 e os 40 anos, que coincide com o período de maior atividade sexual do ser humano. E então dividi aqui a primeira parte da minha apresentação nos vários tópicos que eu vos vou falar. Portanto, falar um bocadinho na prevalência, no mecanismo, nos sintomas, na influência que isto pode ter na qualidade de vida e nas várias abordagens que podemos fazer. E, portanto, em termos de prevalência, e para verem a importância que este tema tem, os vários estudos sugerem que entre 55% a 75% das mulheres e 50% a 90% dos homens com esclerose múltipla sofrem disfunção sexual. Claro que essa taxa depois pode aumentar com o envelhecimento, tal como acontece nas pessoas que não tenham este problema, e também pode estar associado a outros sintomas físicos da doença, como poderemos ver a seguir. E porquê que isto acontece?
As causas da disfunção sexual podem ser divididas em 3 categorias: a causa primária, secundária e terciária. E então, como podemos aqui, por esta imagem, tentar... Eu não tenho aqui nenhum apontador, nem sei como é que posso apontar, mas... Pronto. Como podemos ver, a excitação sexual, onde é que começa? Começa no sistema nervoso central, nomeadamente a nível do cérebro. E o cérebro vai enviar mensagens aos órgãos sexuais, assim como envia às outras partes do corpo, ao longo da medula espinhal. Portanto, a esclerose múltipla, ao provocar lesões nas várias vias nervosas, podem prejudicar o funcionamento sexual direta ou indiretamente. E então temos o ciclo normal da resposta sexual. E a integridade do ciclo da resposta sexual é importante para o funcionamento normal ou anormal. Ora, no homem, o ciclo normal da resposta sexual pode ser dividido, como veem aqui neste esquemazinho, na primeira parte na libido, ou desejo, depois na ereção, na ejaculação, no orgasmo e na detumescência, que é o retorno do pênis ao estado flácido. Já na mulher, o ciclo da resposta sexual segue um padrão mais ou menos semelhante, pronto, e tem 4 fases: a libido, a excitação, o orgasmo e a satisfação. Ora, qualquer alteração que surja numa destas fases é uma disfunção sexual. E então falaremos primeiro da disfunção sexual, que resulta, sobretudo, da redução dos estímulos do cérebro para o corpo e para os órgãos sexuais. E temos então vários sintomas que podem surgir aqui desta disfunção sexual primária. E temos então a diminuição do desejo sexual e da libido, a diminuição da lubrificação vaginal, a alteração da sensibilidade nos genitais, nomeadamente por dor, dormência, sensibilidade aumentada. Depois temos ainda a disfunção erétil, que é a dificuldade em manter a ereção, assim como na mulher a diminuição do tónus muscular vaginal. Podemos ainda ter uma dificuldade na ejaculação e ainda a dificuldade em atingir o orgasmo, quer nos homens, quer nas mulheres. Isto são geralmente os sintomas que surgem na disfunção sexual primária resultante da diminuição dos impulsos nervosos do cérebro para os órgãos sexuais. Depois temos a disfunção sexual secundária, que é o resultado dos outros sintomas da doença, ou seja, por exemplo, a limitação física, a espasticidade, a dor, a fadiga, vão, por exemplo, influenciar a pessoa ter certas posições para as atividades sexuais. Portanto, isto é uma disfunção sexual secundária. Por outro lado, a própria fadiga em si também vai fazer com que haja uma diminuição da libido e uma diminuição e uma alteração de outras. As alterações intestinais e incontinência urinária, que também são um sintoma, como sabem, de alguns doentes, também são fatores que interferem a nível da resposta sexual. Portanto, uma pessoa que tenha alguma dificuldade em controlar, por exemplo, a parte urinária, muitas das vezes evitam o contacto íntimo. Porquê? Porque isso iria causar algum constrangimento à pessoa. E depois temos ainda a disfunção sexual terciária, que é o resultado de distúrbios psicológicos e até de alguma deterioração cognitiva que possa existir. Por exemplo, nós sabemos que a própria imagem corporal pode estar alterada, pode haver alterações do humor, a pessoa pode ter vergonha, quando não deveria ter, mas infelizmente é assim que acontece, por usar uma sonda vesical, por estar numa cadeira de rodas, e isso inibe a pessoa. Isso ao longo do tempo, isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma imagem corporal distorcida e não se sinta bem com o corpo que tem. Por outro lado, outro fator muito importante é, por exemplo, a dinâmica dos relacionamentos, quando o parceiro se torna em cuidador. O parceiro transforma-se num cuidador. E isso pode haver ali interferir com o desejo sexual de ambas as partes, não só da parte do doente, mas também da parte do cuidador e vice-versa. E isso tudo depois é um ciclo. E, portanto, disto tudo, resumindo, as queixas mais frequentes que surgem são no homem a disfunção erétil, a disfunção na ejaculação e no orgasmo, a diminuição da libido e a ausência do orgasmo. Nas mulheres é sobretudo a diminuição da libido, a dificuldade em atingir também o orgasmo, muitas das vezes a diminuição da lubrificação da vagina e também as alterações de sensibilidade a nível dos genitais, com algumas sensações dolorosas que são muito importantes e muito frequentes. Mas isto não é assim tão linear, ou seja, por exemplo, um sintoma pode ser provocado
por uma causa primária, secundária, terciária, por exemplo. Podemos ver a disfunção erétil, que é aquilo que as pessoas tradicionalmente chamam de impotência, que é a incapacidade de alcançar ou manter a ereção durante as relações sexuais. E isso pode ser uma disfunção primária, de facto, como já vimos, resultando das lesões nos neurónios, mas também pode ser uma disfunção secundária, pode resultar, por exemplo, da incontinência urinária, da fadiga, de alterações de sensibilidade, mas também pode ser uma disfunção terciária. Porquê? Porque o doente pode estar deprimido, porque pode ter uma baixa autoestima, porque pode ter um déficit de concentração e, entre outras, também pode haver aqui, depois juntando a estes fatores todos, por exemplo, se o doente for obeso, se consumir álcool e tabaco, também sabemos que isso contribui para reduzir, para aumentar a disfunção sexual, o próprio envelhecimento da pessoa, os efeitos secundários de alguns medicamentos, isto também é um fator muito importante a não esquecer. E, portanto, como acabamos por ver, isto, um problema sexual é um problema com muita importância na qualidade de vida das pessoas, seja homem, seja mulher. E isto é uma coisa que nós todos temos que assumir e que com a qual nós temos que aprender a lidar. E como é que podemos fazer a abordagem dessa situação? Eu penso que a chave para isto, assim como para a chave para qualquer relacionamento, é comunicar. E a comunicação é a chave disto tudo. E depois é importante falar, e é importante falar o quanto antes possível e não deixar este assunto para depois. E como é que vamos fazer esta abordagem? Portanto, é assim, eu penso que a maneira mais fácil será ver com quem é que cada um de vós, se algum dia tiver este tipo de problema, se sente mais à vontade. Se é com um amigo, se é com o companheiro, eu acho que o mais importante é a pessoa assumir e falar com alguém de confiança. Se, por o contrário, se sentir mais confortável falando com alguém que não esteja tão nas suas relações, pode falar com um profissional de saúde, nomeadamente com o seu médico, pronto. Se mesmo assim tem dificuldade em falar, e eu acredito que seja difícil, por exemplo, uma sugestão é escrever uma lista com as várias preocupações que tem e, por exemplo, no fim ou no início da consulta, entregar ao médico de modo a que este possa analisar dentro de algum sigilo, não é? Até porque poderá estar acompanhado, os seus problemas e depois um dia discutirem isto. Por outro lado, é sempre importante falar com o parceiro, claro que depende do parceiro, mas não nos podemos esquecer que isto é um problema que envolve sempre duas pessoas, certo? E, portanto, quanto mais nós partilharmos este problema, mais fácil vai ser falar sobre ele e mais fácil vai ser participar, envolver toda a gente neste problema, porque às vezes até nós se calhar não pensamos nisso. Imagina uma pessoa que tem esclerose múltipla e que tem este problema, pode evitar determinadas situações, pode dizer agora não me apetece, e se calhar o parceiro até pode entender isso como uma falta de vontade de estar com ele, se calhar até se não lhe explicar por que motivo é que não quer estar com ele, se calhar a pessoa até vai achar que é um afastamento da pessoa em relação a ele próprio. E, portanto, eu penso que será sempre muito importante envolver o parceiro ou a parceira neste problema. Já relativamente à abordagem a nível técnico, digamos assim, portanto, isto poderá passar pelo seu neurologista. Nós normalmente também pedimos sempre ajuda à urologia, a fisioterapia, a psicologia e até a própria enfermagem também poderá ter aqui um papel importante. E vou falar-vos então de alguns problemas que existem, dos mais comuns e de algumas maneiras que nós temos para tentar ajudar um bocadinho a colmatar estes problemas. E, portanto, existem vários medicamentos disponíveis. Vamos falar, por exemplo, da disfunção erétil. As opções de tratamento e por ordem crescente de complexidade passam, em primeiro lugar, pelo comprimidinho azul que todos conhecem, que neste caso aqui é o Viagra, mas que existem muitos outros no mercado, portanto são medicamentos que vão provocar a dilatação dos vasos cavernosos, e isto vai fazer com que o pénis
portanto, aumento de volume e entra em ereção. Depois existe também, por exemplo, a aplicação em gel intrauretral, que vai também provocar o mesmo efeito, ou seja, a dilatação dos vasos do corpo cavernoso. Existem ainda medicamentos que podem ser injetados diretamente no corpo cavernoso e que vão causar a sua dilatação. E por fim, existe ainda, em casos mais graves, o uso de próteses penianas, que podem ser insufláveis, como estão a ver aqui na da esquerda, ou podem ser semirrígidas. Para além disso, é sempre importante falar com o médico, porque muitas das vezes há o risco de interação medicamentosa, não só em termos da medicação que o doente toma poder contribuir para a disfunção erétil, mas também da própria medicação em relação à medicação que o doente faz e potenciar efeitos secundários graves. Isto são medicamentos e são produtos que não podem ser tomados por toda a gente, que têm algumas contraindicações, nomeadamente cardíacas, e portanto são assuntos que têm que ser discutidos com algum pormenor. Relativamente à lubrificação vaginal, pronto, o que é que nós podemos aqui fazer? Podemos fazer várias coisas e é mais simples, até poderá passar apenas por criar um ambiente mais romântico ou mais estimulante para a atividade sexual. Quando isso não resulta, também sabemos que existem lubrificantes no mercado, é preciso atenção porque devem ser lubrificantes à base de água. A vaselina não pode nunca ser utilizada, porquê? Porque não é solúvel e pode causar e agravar infecções genitais e urinárias. Quanto à espasticidade, a espasticidade também existem aqui algumas manobras que poderão ajudar nos doentes que têm uma maior espasticidade. Por exemplo, nós sabemos que, e cada vez mais, existem alguns exercícios físicos, nomeadamente de alongamentos e pilates, que podem ajudar a reduzir bastante a espasticidade. Também sabemos, por exemplo, que a aplicação de frio nos 15 minutos antes do ato sexual pode ajudar a reduzir a espasticidade e caso não sejam suficientes estas medidas, existe medicação, que muitos de vós poderão já fazer e que ajudam a reduzir a espasticidade. Uma outra dica para os doentes que tenham disfunção vesical poderá ser, por exemplo, ter o cuidado de pelo menos 2 horas antes de iniciar a atividade sexual, tentar esvaziar a bexiga. Outra dica ainda, para combater a fadiga, será, por exemplo, a prática das relações sexuais ao acordar. Porquê? Porque sabemos que é o pico de energia que existe nesta altura do dia. Depois, temos ainda outras maneiras ainda mais simples e mais simpáticas. Por exemplo, tentar planear alguns momentos íntimos, para horas em que possamos ter mais energia e, sobretudo, foi o que eu vos disse há bocadinho, trabalhar em conjunto para encontrar outras formas de dar e receber prazer. Existem várias formas de o fazer, não passam necessariamente pelo lado sexual clássico e todas elas contribuem para uma boa performance e para obter algum prazer. Temos ainda a psicoterapia. A psicoterapia envolve vários elementos, envolve o casal, não é? E uma equipa multidisciplinar, e baseia-se neste princípio de facto, a pessoa portadora de esclerose múltipla poderá ter alguma deficiência, mas tem capacidade de partilhar amor e intimidade. E isso é o mais importante. Ou seja, ter esclerose múltipla não significa que o sexo não seja uma fonte de prazer e de satisfação. Esta é a minha primeira parte da apresentação. Não sei se querem interromper aqui, se querem que eu continue a falar agora um bocadinho mais da parte hormonal. Se têm questões, se calhar pararíamos agora aqui um bocadinho. Não sei, doutor Grilo, o que é que acha? Carla, eu levava tudo até ao fim e depois ficávamos assim com os É como quiserem. Por mim, pode espaço ser. mais dilatado para estar à vontade e distribuirmos o tempo de outra maneira. Podemos estar a favorecer esta parte e depois desprezar a outra, uma vez que eu me sinto um pouco até culpado e também quero de alguma maneira que a outra parte também seja frisada, porque introduzia sempre primeiro falar consigo e peço desculpa. Vamos avançar. Não tem mal. Pronto, então vamos falar aqui na esclerose múltipla e nas alterações hormonais. Eu espero não estar a ser assim estar a ser didática e se não tiver a ser, vão me interrompendo, por favor.
Pronto, aqui peço desculpa ao sexo masculino, mas de facto, quando falamos de alterações hormonais, necessariamente eu vou ter que falar mais no sexo feminino. E como sabem, a esclerose múltipla é uma doença que tem uma incidência muito maior no sexo feminino. Também sabemos que as respostas imunes são melhores na mulher, tem uma menor e mais lenta progressão da doença. Sabemos ainda que os efeitos da gravidez na esclerose múltipla, quer a nível da própria gravidez, quer a nível de influenciar a progressão da doença, também são coisas importantes e, portanto, daqui depreende-se que há fatores hormonais, para além dos genéticos e dos ambientais, que são muito importantes na patogénese da esclerose múltipla. E se não vejamos, por exemplo, relativamente à mulher, ao ciclo menstrual, à menarca, a menarca é o primeiro período menstrual, é quando aparece o período menstrual, e a menopausa, como todos sabem, é quando a mulher deixa de ter ciclos menstruais. E nós sabemos, por exemplo, que no período pré-menstrual, em que se sabe que há um aumento da progesterona, também sabemos em vários estudos que há um aumento dos sintomas de esclerose múltipla e até um aumento do número de lesões na ressonância. Por outro lado, também sabemos que a idade da menarca, ou seja, a idade em que aparece o período às mulheres, muitas das vezes correlaciona-se com a idade do início dos sintomas da esclerose múltipla e que a partir daí vai aumentando a prevalência da doença. Portanto, é uma doença muito rara nas crianças. Já relativamente à menopausa, não se sabe assim tanto. Sabemos que há um agravamento dos sintomas, mas que também poderá ser pela evolução natural da doença ou pelas alterações hormonais ou até pelo próprio envelhecimento, e sabemos também que a terapêutica hormonal de substituição usada nestas fases em nada altera os sintomas da esclerose múltipla. E, portanto, falando de alterações hormonais, penso que seria importante abordar aqui estes 7 ou 8 temas que eu decidi colocar aqui neste resumo. E começaríamos então a falar de fertilidade. E eu gostaria, sobretudo, de esclarecer aqui alguns pontos que penso que são importantes, porque vão estar na base de várias tomadas de decisão e, portanto, eu gostaria que eles ficassem bem esclarecidos. A esclerose múltipla não interfere com a fertilidade, isto é, o que é a fertilidade? A fertilidade é a capacidade da mulher engravidar e de conduzir uma gravidez até ao fim. Porquê? Porque, em geral, não existem nem anomalias nos órgãos genitais, nem alterações hormonais nas mulheres com esclerose múltipla. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que algumas mulheres, efetivamente, podem ter alguma espasticidade, algumas alterações de sensibilidade dos membros inferiores e na região perineal, que podem, de facto, dificultar as relações sexuais, como vimos há bocadinho, e, eventualmente, isso pode ser necessário considerar aqui o uso de técnicas de inseminação artificial. Mas, de um modo geral, a fertilidade não é afetada na esclerose múltipla. Um pequeno apontamento relativamente aos homens. Também há alguns relatos de os chamados orgasmos secos que podem eventualmente prejudicar a fertilidade, foram relatados, mas isso também pode ser tratado com sucesso por meio de medicação ou, por exemplo, de técnicas para colher esperma para posterior inseminação artificial. Em relação à contracepção, a contracepção não predispõe ao desenvolvimento de esclerose múltipla, nem interfere negativamente na incapacidade das mulheres com esclerose múltipla. Outro ponto importante, qualquer método contraceptivo pode ser usado, embora saibamos que alguns medicamentos usados para tratar os sintomas ou as infecções possam reduzir a eficácia de alguns métodos contraceptivos, e nesse caso, cada um terá que falar em particular com o seu médico e tentar perceber qual é que é a perda de eficácia que poderá ter. Um outro ponto também que merece aqui alguma importância é que, por exemplo, um DIU pode não estar indicado em algumas mulheres, por exemplo, que tenham diminuição da sensibilidade pélvica. Isto apenas porque os DIUs, como sabem, podem dar algumas complicações, nomeadamente infecções, e a pessoa, ao não ter sensibilidade na região pélvica, pode não sentir esses sintomas e, portanto, protelar o diagnóstico de uma infecção que possa estar a surgir. De resto, qualquer método contraceptivo é permitido e nenhum deles tem interferência nem nos surtos, nem na progressão da incapacidade. Outra pergunta que me fazem muito frequentemente na consulta é a transmissão.
A esclerose múltipla não é uma doença hereditária, apesar de nós sabermos que os familiares de uma pessoa com esclerose múltipla têm um risco ligeiramente superior em relação ao resto da população. Se não, vejamos. O risco para a população normal anda à volta dos 0,5%. O risco para um filho de uma mãe ou de um pai com esclerose múltipla anda entre os 2% e os 3%. Isto significa, visto de outra maneira, que 97% é a probabilidade de não ter esclerose múltipla. Portanto, com base nisto, o risco é tão baixo que ninguém desaconselha hoje em dia uma pessoa com esclerose múltipla ter filhos. Já agora, relativamente à transmissão de outra maneira, também não é uma doença hereditária e também não é uma doença infecciosa e, portanto, não é contagiosa. Portanto, há sempre as pessoas que são ignorantes e que poderão pensar isso, mas de facto não é contagiosa, nem existe nenhum risco. E, portanto, perante tudo isto, está a decisão de ter ou não ter um filho. Tem que ser condicionada por múltiplos fatores e que variam de cada pessoa. Portanto, tal como uma pessoa que não tem esclerose múltipla, a pessoa com esclerose múltipla tem que ter a oportunidade de escolher livre e conscientemente aquilo que quer para si, para o seu parceiro e para o seu futuro. Portanto, tem que, sobretudo, ter um esclarecimento de todos estes fatores que eu falei agora, estar informado e saber o que é que daí advém. Isto passa por, e muito importante, perceber a relação com o parceiro. De facto, tenho um parceiro que me vai apoiar nesta decisão, que me vai apoiar se eu tiver alguma dificuldade. Passa por avaliar a fase da doença em que está a viver. Nós sabemos que uma fase muito ativa desaconselha-se a pessoa a engravidar nessa fase, do seu próprio equilíbrio emocional, da sua própria situação física, se tem capacidade ou não, se pensa ter capacidade ou não de ver crescer uma criança e de ajudar a crescer, das terapêuticas que está a fazer. Eu não vou falar sobre terapêuticas nesta sessão, porque era um tema muito longo, mas de facto é uma situação que tem que ser discutida com o vosso médico e também do apoio da família e dos amigos que nos possam dar em situações de maior fragilidade que possam acontecer. Portanto, eu penso que todos estes fatores têm que ser muito bem ponderados quando uma pessoa, qualquer pessoa, mas mais um doente portador de esclerose múltipla, pensa em ter um filho. Mas, para não saírem daqui dúvidas, eu resumi aqui os principais pontos que eu quero que retenham. Ou seja, a doença e a terapêutica usada em doentes com esclerose múltipla, seja de sexo masculino ou de sexo feminino, não tem impacto na capacidade de reprodução, concepção e de levar a termo uma gravidez. Segundo ponto muito importante, a esclerose múltipla é uma doença multifatorial, para a qual contribuem fatores genéticos e ambientais. Os fatores genéticos apenas explicam uma pequena parte do risco da doença. Já os fatores ambientais reconhecidos têm uma parte mais importante do que a própria genética e sabemos que são a infecção pelo vírus de Epstein-Barr, o tabagismo, o déficit de vitamina D e a obesidade na adolescência. Todos estes nós podemos interferir neles de uma maneira ou de outra, podemos modificá-los, certo? Depois, não existe nenhum teste pré-natal que permita determinar o risco de transmissão de esclerose múltipla. E, mais importante que isso, 80% dos doentes não têm história familiar de esclerose múltipla. O risco de um doente com esclerose múltipla ter um filho, como já vos disse, é de 2 a 3%, o que significa um aumento ligeiramente superior à população. O que é muito importante? Indivíduos com maior risco de esclerose múltipla, por exemplo, familiares, um filho de um pai com esclerose múltipla, o que é que se deve preocupar? Deve-se preocupar em manusear os fatores que nos quais ele pode interferir. E são manter os níveis suficientes de vitamina D desde que nasce, evitar o tabagismo, evitar a obesidade na adolescência. Isto sim podem constituir medidas para modificar o risco de aparecimento da doença. Eu gostava que vocês retivessem muito bem este slide, está bem? E agora passava então à gravidez, que é outra fase em que nós sabemos que há várias alterações hormonais. E quando falamos de gravidez na esclerose múltipla,
temos que falar sempre aqui em 2 pontos. Temos que falar da evolução da esclerose múltipla durante e depois da gravidez e depois um outro ponto muito importante, que é a influência no prognóstico geral da doença a longo prazo. Ora, não sei se têm essa noção, mas até aos finais do século XX, as mulheres com esclerose múltipla eram verdadeiramente desaconselhadas a engravidar, porque achava-se que isto poderia influenciar negativamente a doença. E só mais recentemente é que se chegou à conclusão, e já vou falar no estudo que permitiu que chegássemos a esta conclusão, a fatores muito diferentes destes que nós pensávamos. E, portanto, vemos aqui que o período da gravidez é um período que está relativamente protegido de surtos. Vemos aqui neste gráficozinho que durante a gravidez os surtos reduzem em 50% e mais, no terceiro trimestre chegam a reduzir até 70% em relação ao ano anterior à gravidez. Também sabemos que isto, relativamente às alterações hormonais que podem aqui ter um fator muito importante, este risco vai aumentar nos 3 a 6 meses após o parto. Outra coisa muito importante é que quanto mais ativa for a doença no ano anterior à gravidez, maior o risco de surto no pós-parto. E que a gravidez não parece modificar de modo importante a incapacidade a longo prazo. E então o tal estudo que eu vos falei foi este estudo PRIMS, que foi publicado em 1998 e que foi este estudo que veio mudar o paradigma relativamente à possibilidade das mulheres com esclerose múltipla engravidarem. Foi um estudo muito grande, que estudou a influência da gravidez e do parto no curso clínico da esclerose múltipla, em que as mulheres foram seguidas durante 2 anos a seguir ao parto e em que foram analisados vários fatores que podiam predizer a probabilidade de ocorrência de surtos. E estes são os resultados. Portanto, aquilo que se avaliou em relação ao ano anterior à gravidez é que de facto existia uma diminuição da taxa de surtos, em particular no terceiro trimestre. O aumento da taxa de surtos existia no primeiro trimestre após o parto, no entanto, apesar desse aumento, 72% das mulheres não teve qualquer surto. Do segundo trimestre do pós-parto até aos 24 meses, esse risco vai reduzir lentamente e acaba por ficar idêntico ao ano anterior ao parto, ou seja, não parece existir nenhuma influência a longo prazo. Também se chegou à conclusão nesse estudo que havia... Olha cá. Tá? Sim? Existiam 3 fatores relacionados com a ocorrência de maior frequência de surtos no pós-parto. E quais é que eram? Era a taxa de surtos no ano anterior à gravidez, a taxa de surtos durante a gravidez e uma avaliação pela EDSS, que é a escala que nós avaliamos para avaliar a incapacidade, no início da gravidez. Ora, como todos sabemos, estes 3 pontos são, é aquilo que nos transmite uma doença muito ativa. E todos vós, não sei, já tiveram filhos ou quiseram engravidar já depois do diagnóstico, sabem que todos nós perguntamos e temos que terem atenção no último ano antes de engravidar e não é por acaso, é por isto. Outro fator que também foi outro fator que foi identificado foi que, de facto, nem a amamentação nem a anestesia epidural não alteravam em nada o risco de surtos, o risco de agravamento, o risco de progressão, nada disso. E, portanto, o que acontece, porquê que isto acontece? E estamos a falar de alterações hormonais. O que acontece é que, de facto, há uma alteração aqui num balanço das células TH1, TH2, e o que é isto? Isto é, os doentes que têm uma doença autoimune, geralmente são as células que predominam, são as células TH2. E o que vai haver na fase da gravidez é que vai haver uma alteração deste balanço, ou seja, vai haver uma proteção contra a agressão. Ora, é como se o feto, se houvesse esta reação inflamatória que existe quando não existem estas alterações hormonais, o feto poderia ser considerado um corpo estranho e seria objeto de reação de rejeição. Então parece que há aqui uma modulação do sistema imunitário através destas hormonas todas que vão proteger o feto de todo este sistema imunitário o agredir, ou seja, de não o ver como um objeto estranho. E, portanto, isso também acaba por reduzir a atividade inflamatória para a mãe do feto e, portanto, acaba por melhorar
o que acontece durante a gravidez, reduzir os surtos e a estabilização durante a gravidez. E, portanto, uma vez mais, eu vos quero dizer que a gravidez é segura na esclerose múltipla e não deve ser considerada de risco. Relativamente aos surtos na gravidez medicamente assistida, e quando eu estou a falar de gravidez medicamente assistida, estou a falar daquilo que vulgarmente as pessoas chamam de inseminação artificial, pronto, entre outros métodos. Aqui já é um bocadinho diferente e tem que ser feita com muita prudência, porque nós sabemos que a terapêutica hormonal, associada ao stress que geralmente este tipo de reprodução implica, por parte do pai e da mãe, e ainda associada ao facto de haver uma interrupção da terapêutica imunomoduladora da esclerose múltipla, vai aumentar ainda mais do que o normal a taxa de surtos no pós-parto. Portanto, a reprodução medicamente assistida terá que ser mesmo ponderada com muita prudência, avaliada a fase melhor para o fazer, como fazer e, portanto, discutida muito seriamente com o médico. Claro que alguns sintomas da esclerose múltipla podem agravar durante a gravidez. Não só não é devido à esclerose múltipla em si, mas porquê? Porque qualquer grávida sente-se mais cansada, qualquer grávida tem mais sintomas urinários, mais que não seja pela compressão da bexiga, qualquer grávida tem um maior risco de infecções urinárias, de obstipação, o próprio desequilíbrio agravado pelo excesso de peso. Isto são sintomas que acontecem a qualquer mulher e que ainda mais numa mulher que esteja grávida e que tenha esclerose múltipla. E, portanto, agora aqui outro resumo do que eu disse até agora, dos tais 2 pontos. Portanto, a gravidez não é uma gravidez de risco, não interfere negativamente na progressão nem no curso da doença, os efeitos benéficos da gravidez ainda não estão completamente estabelecidos e que a decisão da gravidez numa doente, eu costumo dizer aos meus doentes que quando engravidam têm que falar sempre, portanto tem que ser uma decisão, não é a 2, tem que ser pelo menos a 3. Eu costumo brincar com isto, mas é verdade, porque temos que tentar perceber se a mulher está num período em que a atividade da doença seja baixa, temos que ter atenção ao medicamento que está a fazer, se é preciso mudar, se podemos manter, como é que vai ser depois, durante a gravidez, a seguir ao parto, e portanto isto é uma decisão, eu digo a brincar, mas é sério, uma decisão que tem que ser tomada pelo menos a 3. Apesar de tudo, nós sabemos que existem alguns estudos, apesar disto ainda pronto, isto é só quase uma brincadeira, mas alguns estudos apontam em que, de facto, pode haver um mecanismo protetor da gravidez a longo prazo e que parece haver um melhor prognóstico nas mulheres que engravidam e até quanto mais gravidezes têm, melhor seja o prognóstico relativamente a uma mulher que, por exemplo, não tenha filhos ou que tenha só um filho. Isto poderá, eventualmente, ter a ver com o movimento de células da circulação fetal para a circulação materna, poderá provocar uma modulação a longo prazo da imunidade. Agora, falarmos aqui também, já que estamos a falar de gravidez, dos perigos para o feto, e também vos queria dizer que a taxa de abortos espontâneos, de bebés nados mortos, são os bebés que nascem mortos, e fetos com malformações é exatamente igual à população em geral. O único fator que parece existir aqui em relação ao feto é que pode haver um peso mais baixo do recém-nascido ao nascimento, menor peso e menor comprimento à nascença. Poderá ter a ver não só com a esclerose múltipla, mas também com alguma medicação que façam, mas que não é nenhum fator grave e que não tem qualquer implicação a nível de desenvolvimento posterior da criança. Agora só aqui um pequenino ponto em relação à esclerose múltipla paterna. Também aquilo que está estudado até hoje é que não há impacto a nível nem da fertilidade, nem do desenvolvimento fetal, tal como já falámos em relação às mulheres. Em relação ao parto, o parto de uma mulher com esclerose múltipla é igual ao parto de uma mulher não afetada. Preferencialmente deverá ser o parto normal,
Claro que há exceções, se uma mulher tiver alterações de sensibilidade, se tiver espasticidade, que não permitam um parto normal, podem requerer, e sabe-se que há alguns estudos, isto ainda é um bocadinho contraditório, mas alguns estudos dizem que mais frequentemente as mulheres com esclerose múltipla necessitam de uma cesariana ou de um parto instrumental. De qualquer maneira, se isso acontecer, não existe qualquer problema em relação à anestesia ao realizar uma cesariana. E também não há qualquer problema em relação à anestesia epidural. Eu devo dizer-vos que ainda hoje recebo cartas de colegas de obstetrícia a perguntar se há problema em relação a isto. Não há qualquer tipo de problema, podem fazer qualquer tipo de anestesia. Em relação à amamentação, de um modo geral, a amamentação também não está contraindicada, não altera o prognóstico da doença, pode agravar ligeiramente a fadiga em algumas situações e temos que terem atenção, de facto, se a mulher estiver a tomar alguns medicamentos que passem para o leite materno, não poderá amamentar. Uma vez mais, aqui este fator terá que ser discutido com o vosso médico. No entanto, só um pequeno apontamento, nós sabemos, por exemplo, que os interferões e o Copaxone são distribuídos no trato gastrointestinal. Portanto, é muito pouco provável que essas moléculas cheguem ao sangue dos recém-nascidos. E, portanto, hoje em dia está aprovado, quer os interferões, quer o Copaxone, têm evidência grau A e, portanto, podem ser dados tanto na gravidez como na amamentação. Se houver um surto, também sabemos que o bolus de corticoide, a parte que passa para o leite é baixíssima, 1,45% da dose materna, mas ainda assim deve ser aconselhado sempre um intervalo de 2 a 4 horas depois de fazer a perfusão da megadose, para diminuir ainda mais a quantidade de fármaco no leite materno. E perante isto, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas relativamente a alguns mitos e que tenham percebido. Se não perceberam, podem me perguntar, eu vou tentar esclarecer da melhor maneira e muito obrigada pela vossa atenção. Não estou a ouvir. Está sem som, doutor Grilo. Agora sim. Obrigado pela sua pedagógica explanação. Ela foi longa, eu sinto-me responsável por isso, mas eu sabia que tinha pedalada para isto tudo e era capaz de ficar aqui a falar de esclerose múltipla até à hora de jantar à vontade e se calhar até depois de jantar, porque a senhora era capaz de deixar de comer só para falar de esclerose múltipla e já agora de outros sistemas neurológicos, todos nós sabemos. Eu penso que isto foi bastante prático, as pessoas refletiram durante a sua explanação e foram capazes de absorver tudo aquilo que lhes interessava. A doutora Carla desfez mitos da sexualidade, a doutora Carla deu orientações às doentes, às senhoras e aos homens, sobre a maneira como se comportarem perante a esclerose múltipla no ponto de vista sexual, no ponto de vista até de progenitura. Muito obrigado por tudo e neste momento, se concordar, convidava a ficar disponível para as dúvidas que eventualmente surjam no auditório. Está bem? Sim. Não sei se a Dona Lourdes quer intervir neste aspecto, até como fator estimulante para que essa interação, esse diálogo se estabeleça entre a preletora e a assistência. Doutor, eu estou esclarecida e, permita-me, admirada. Ao positivo, como é óbvio, eu já fiz parte de algumas sessões de esclarecimento acerca deste tema e por Deus nunca tive nenhum igual. A senhora está de parabéns. Foi o máximo acessível no seu vocabulário. No seu vocabulário foi muito acessível e muito direta, muito esclarecedora. Muito, muito obrigada. Eu que tinha algumas perguntas para lhe fazer, acabei por ficar esclarecida. Portanto, não tenho nada a colocar. É muita gentileza sua. Não, doutora, por Deus, estou-lhe a dizer a verdade. E de certeza que tenho aí pessoas, portanto, que estão a ver, aliás, estou a ver aqui já no bate-papo algumas pessoas a dizer o mesmo. Portanto, foi bastante esclarecedora. A senhora foi de um profissionalismo
inacreditável. Eu nunca tinha visto nenhuma igual, por Deus. Já tenho feito parte de algumas, como sabe, Eu mas vou nunca igual. sair daqui muito babado. Olha, e a senhora permita-me, porque eu sei que o Dr. Renato está a fazer a gravação, mas a posterior, se a senhora permitir, eu gostava de ter isso, porque eu ia colocar no site ainda, porque há perguntas frequentes, e como há perguntas frequentes que eu sei, e é o site sempre que vão, portanto, vou fazer a consulta, era uma informação acrescida e de grande qualidade, como é óbvio. Portanto, fidedigna e de qualidade, que é o caso. Com certeza. Está de parabéns, doutora, de parabéns. Se me permitir ter acesso a isso, eu agradeço. Embora todos aqueles que a partir de hoje me começarem aqui porque fazem isso, não é? Bombardeiam-me de perguntas, eu de imediato eu vou mandar logo para o YouTube para verem esta sessão magnífica. Por Deus que foi do melhor. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida. Não sei quem é que está, porque eu sei que está aqui algumas pessoas, ainda um número é significativo, que tenham dúvidas para lhe colocar. Inclusive há aqueles surtos a seguir aos partos, porque eu acompanho muita gente, infelizmente aconteceu. A senhora até isso me esclareceu. Portanto, também já sei que tenho que saber o estado da pessoa antes de um ano para poder dar-lhe alguns conselhos. Aprendi imenso, é? Então, para mim, como aula de formação fantástica, aprendi imenso. E vou repetir por ver este vídeo, percebe? Porque é óbvio que não é nestes minutos que eu vou aqui assimilar informação que eu preciso para o meu dia-a-dia. Embora de imediato, como eu estou a dizer, eu vou encaminhar logo para o YouTube. Fantástico, não tenho mais palavras a dizer. Está mesmo de parabéns. Obrigada. Mas não tem nenhuma questão? Uma perguntinha. Quem faz da assistência uma pergunta à doutora Carla? Ela gosta sempre de ser interpelada. Há ali uma menina que se chama Paula que diz que quer fazer uma pergunta. Vamos lá. É assim, eu só queria um pequeno esclarecimento na questão da sexualidade. Pronto, eu já tinha alguma noção do que disse, mas fez uma diferenciação, há fatores genéticos, mas também não, e depois disse que não havia, como é que é? Espera, agora eu já isto é próprio da esclerose múltipla, não é? Que a gente depois esquece um bocadinho. Há fatores hereditários, mas não há fatores genéticos. Eu sempre entendi a esclerose múltipla como não hereditária nem genética, ou seja, parece que uma coisa é genética, mas outra diz também hereditária, e isso eu não percebi. Ou seja, o facto de eu ter geneticamente seria haver algo no meu corpo, na minha genética, que me permite detectar que eu tinha probabilidades de ter. Isso também tem a ver com a questão hereditária, porque a genética vem dos nossos pais, dos nossos familiares, mas fez uma distinção. E para mim, eu cada vez que me perguntam porquê que tem esclerose múltipla, mas isso é porquê? E eu assim, olha, se soubesse a origem da mesma, se calhar já tínhamos a cura, que não é uma questão genética nem hereditária. Apesar, por exemplo, eu por acaso tenho uma prima de primeiro grau no Brasil que tem, mas não havia nada na minha família sobre isso. Eu só tive um surto e tinha 41 anos. Antes disso não tinha tido nada. Eu perdi a audição de um dia para o outro, do ouvido direito. Ok, agora tenho 98, 99. Continuo com a ouvido tísica, que é fundamental. Pronto, mas foi uma questão, suscitou-me de facto alguma coisa, assim, nunca me disseram que é genético nem hereditário, mas eu fez ali 2 vezes a distinção, é hereditário e não sei. Pronto, peço desculpa, se calhar posso ter sido eu que entendi mal. Ou posso ter sido eu que não esclareci bem. Pronto. Outra coisa, gostava de dar os parabéns também para o site. Eu posso vos dizer uma coisa, que eu fui diagnosticada em 2014, tinha 41 anos, estou com 48 já, não é? Pronto, isto passa o tempo. E estou ótima, estou estagnada, está adormecida, como eu costumo dizer. Mas eu lembro-me perfeitamente que o primeiro site que me deu um conhecimento em que eu percebi foi o vosso site, mesmo o anterior, não foi outros sites nem nada. Por isso eu agradeço muito e por isso é que fiz hoje questão até de colocar no meu telemóvel este alerta para esta sessão. Obrigada por tudo. Muito obrigada, eu é que agradeço, e é precisamente com essa análise vossa que me fazem chegar, não é? Que nós vamos melhorando diariamente. Muito obrigada, Paulo, de coração.
A senhora tem certeza que lhe vai responder depois. Sim, claro que sim. Paula, não é? Sim. Se calhar eu não fui muito clara. É assim. Vamos ver se eu consigo explicar isto. A esclerose múltipla tem um fator genético hereditário. Existem fatores genéticos e hereditários que contribuem para a esclerose múltipla. Contribuem com uma pequena parte. Ou seja, eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, há doenças em que a hereditariedade é direta. Ou seja, eu sei que se o meu pai tiver essa doença, ele vai-me transmitir um gene. E eu vou ser ou portadora ou doente com essa doença. Pronto. Chama-se a transmissão autossómica dominante, autossómica recessiva. Mas nós sabemos onde está o gene, sabemos identificá-lo, sabemos caracterizar os progenitores e sabemos dizer assim, olha, o senhor tem 50% de probabilidades de ter um filho com esta doença, certo? E depois existem as doenças com suscetibilidade genética e hereditária, ou seja, sabe-se hoje em dia que existem alguns loci nos cromossomas, que são os genes HLA, alguns, estão identificados como sendo de maior risco para vir a desenvolver esclerose múltipla. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que tem essa maior probabilidade de vir a desenvolver esclerose múltipla, se houver um ambiente propício a isso, e quando eu digo um ambiente propício, digo, por exemplo, um déficit de vitamina D, uma infecção pelo vírus Epstein-Barr e os outros fatores que eu vos falei, então aí poder-se-á vir, de facto, mas não obrigatoriamente, a desenvolver uma esclerose múltipla. E por isso, nós sabemos que, de facto, os filhos de uma mãe e de um pai com esclerose múltipla têm um risco superior de ter esclerose múltipla. Achamos é que esse maior risco não é por isso que nós vamos dizer a uma pessoa para não ter um filho. Porquê? Porque se tem 3% de maior probabilidade de ter esclerose múltipla, tem 97% de probabilidade de não ter. Portanto, certo? E 80% das pessoas que têm esclerose múltipla não têm ninguém da família. Está bem? Agora, existe uma maior suscetibilidade genética ou hereditária, exatamente a mesma coisa, está bem? Agora, não existe um teste genético que eu lhe possa fazer e diga assim, olha, tem 10% de probabilidade de ter um filho com esclerose múltipla, não existe. Isso não existe, nós queríamos que existisse, mas não existe. De qualquer maneira, isso por um lado até pode ser bom, porque significa que os fatores mais importantes são aqueles onde nós podemos, e foi isso que eu vos tentei transmitir, porque se a senhora tiver uma filha, e acredito que há países em que eu até faço isso a algumas doentes minhas, a primeira coisa que eu faço é mandar a filha dessa senhora tomar vitamina D. Porque é modificar os fatores modificáveis numa pessoa que possa eventualmente ter um risco ligeiramente maior de ter esclerose múltipla. É evitar que ela tenha obesidade infantil, é evitar que ela tenha déficit de vitamina D, é evitar que ela fume. Pronto, mexer nos fatores que nós podemos modificar. Não sei se é esclarecido. Sim? Sim. Okay. Mas posso também dizer, em relação àqueles fatores todos que estava a dizer, nunca tive nada disso, nada. Ou seja, para mim foi assim, de repente. Não tem infecção, deve ter infecção pelo vírus Epstein-Barr. Não. Mas fiz tudo? Diga? Fez essa análise? Fiz. Nós a brincar no Zoom costumamos dizer que quando um doente não tem imunidade pelo vírus Epstein-Barr, questionamos o diagnóstico. Pois, mas não tenho mesmo. Agora falando assim, o grau de importância dessa situação. É assim, a exceção confirma a regra. A verdade é essa, não é? Pronto. Eu posso ser a exceção para confirmar a regra. Só que nós conhecemos. Agora, provavelmente haverá muitos outros que nós ainda desconhecemos. Claro. Não é? Claro. É isso mesmo. Mas pronto. Mas quer ter... Mas a questão da sexualidade, eu acho que nem os próprios doentes muitas vezes discutem entre si. Acho que ainda é um tabu, muito. Pronto, eu falo com o meu médico, o meu médico é o professor João de Sá, em Lisboa, e falo com ele tudo e mais alguma coisa, mas pronto. E falo com os meus amigos, todos os meus amigos, e mesmo no meu trabalho, eu fiz questão, desde o primeiro minuto, em dizer o que tinha. E porque também a partir do momento que tive o diagnóstico, eu depois começo a pensar, há determinadas coisas que eu agora vejo na minha vida que estão agora esclarecidas. E eu percebi, e agora eu percebo alterações do humor que eu tinha, tudo isso.
E eu acho que na esclerose múltipla, seja na questão sexual, seja em qualquer, o falar com as pessoas e mesmo quem está ao pé de nós, trabalha connosco, é fundamental para compreenderem o que é. Isso acho que é fundamental, só assim é que nós nos podemos ajudar a nós quando partilhamos com os outros o que se passa connosco, porque é muito complicado perceber, expressar, estás doente, estás cansada, e eu olho para eles, olhem queridos, eu chego, o vosso cansaço no final do dia é o meu quando eu acordo, pronto, eu brinco muito, por exemplo, eu nunca digo que sou doente, eu digo que sou toxicodependente por prescrição médica, pronto, é assim que eu digo, o professor João Sá desata-se a rir, mas é assim, eu levo a vida brincando com isto, às vezes quando me faltam palavras e me esqueço e começo a não conseguir pronunciar, começo logo a gozar comigo própria, lá estou eu esclerosada, pronto. Eu acho que temos que levar a vida com muita, com leviandade, não é leviandade, leveza e brincar com isto, para perceber, para os outros também perceberem, para entrarem no nosso dia-a-dia e nas nossas dificuldades. E pronto, eu falo muito, peço imensa desculpa. Adeus. Doutora, Sexualidade? nós temos aqui no bate-papo, eu ia pedir ao Dr. Renato para ler, que ele consegue fazer isto melhor que eu. Eu acho que consigo. Sim, exato. Eu quero ver uma questão. Vejamos se eu entendi. Eu posso ter esclerose múltipla e o meu filho que irá nascer geneticamente também ter, mas não foi bem isto que eu disse. Não, o que eu disse foi que que a esclerose múltipla é determinada por vários fatores, entre eles genéticos, que aumentam a nossa suscetibilidade de vir a desenvolver a doença. O facto do seu filho nascer sem esclerose múltipla não quer dizer que tenha nenhum gene, ou até pode ter genes de suscetibilidade, mas não quer dizer, isto não é uma transmissão direta, percebe? Não sei se eu estou aqui isto está aqui um bocadinho, isto pode ser difícil de perceber. O seu neto pode ter, como pode ter o meu e como pode ter o neto de qualquer pessoa. Não sei quem é que é o João Rodrigues. Sacude-se. Ok. João, então é assim, o seu filho tem uma probabilidade um bocadinho maior que o da população em geral de ter esclerose múltipla, está bem? Isso não quer dizer que ele vá ter, muito pelo contrário, portanto a probabilidade de ele não ter é muito maior do que a dele ter. Tá? Certo, boa tarde. De facto era essa uma dúvida que eu tinha, eu achava, e era, eu não sei se me estão a ouvir bem. Sim, sim. A dúvida que eu tinha era exatamente essa, ou seja, se eu tenho, neste caso não sou eu que tenho, é a minha esposa, mas vamos imaginar que sou eu, tenho esclerose múltipla, o meu filho que irá nascer poderá ter os genes de esclerose múltipla, a dúvida que eu tinha, mas não a desenvolver, mas o filho dele já a desenvolver. Não há genes de esclerose múltipla, não estão identificados genes, não há testes genéticos. Existem, sabemos que existem, genes que nos conferem uma maior suscetibilidade de vir a desenvolver em determinado contexto. Está bem? Ok. Ok, obrigado pela atenção. Era essa a dúvida que eu tinha. Ok. Não sei se mais alguém tem alguma questão. São mais. Também é verdade que os fatores ambientais têm o seu papel importante na presença desses fatores de predisponentes, não é? Carla Cecília, estava a ouvir? Está? Estou. Quero comentar isto que eu disse. Mas isso foi o que eu acabei de comentar. Sim, os fatores ambientais. O mais importante na presença, numa pessoa que tenha esclerose múltipla, que tenha um filho, o mais importante será evitar que ele tenha os fatores ambientais que nós podemos modificar. Exatamente. Ter vitamina D, ter tabagismo, ter obesidade infantil. Todos esses fatores podemos controlar. Os genéticos. Viver em determinadas latitudes, etc. Sim. Tem a ver com a vitamina também. E mais. Exato. Dona Lourdes, consegue aí estimular mais uma pergunta ou duas para aproveitarmos a presença da doutora Carla Cecília, esta preletora importante? É verdade, doutora, o senhor ia dizer a palavra corretíssima, esta sumidade, que não temos todos os dias à mão, não temos não.
mas eu vou abusar da honestidade, doutora. Se me permite, é o que eu digo, para quem está-nos aqui a assistir, para quem está-nos a acompanhar, se tiver alguma dúvida ainda, por favor. Também se não se quiserem expor, estão à vontade, podem amanhã mesmo já bombardear-me, que eu encaminho-vos de novo aqui para o YouTube, para assistirem, ou então façam pergunta, se a doutora Carla o permitir por escrito também. Agora, não é? Doutora, se me permitir, se por acaso me chegar alguma pergunta à minha que seja difícil de resposta, que não tenho, claro que não, de maneira alguma, mas que eu não tenha aqui nada a que eu me possa agarrar para responder, como é óbvio, logo mandá-la seguir para a senhora. Peço perdão, mas vai ser para acontecer. Está tudo esclarecido então, certo? Pronto, eu passo a palavra ao Dr. Grilo para fazer o favor, para fazer o fecho. À parte que eu tenho que dar os agradecimentos, como é óbvio, foi fantástico, eu adorei. Fico a aguardar também a continuação da vossa análise quanto ao nosso site e mesmo também, se agora se me permitem, acerca destes dois webinars que nós desenvolvemos, tanto o de ontem, que foi magnífico, como o de hoje, eu agradeço. Assim permite-me a mim de analisar e saber o que é que é preciso mais, que é muito importante. Só assim é que temos respostas para vocês. Porque não sou eu, que não sou profissional de saúde, que vos vou conseguir responder à altura, longe de mim. Não, senhor. E a estes momentos mesmo, vocês podiam bem desfrutar deles, mas estão sempre a tempo, como é óbvio. Dito isto, eu só ia pedir-vos 40 segundos, penso eu que é o tempo que eu preciso, para passar aquele filmezinho acerca de uma plataforma que está disponível para vocês também. Que a doutora Cláudia faz-me o favor de partilhar o ecrã, com a ajuda aqui do doutor Renato. Fugiu. Preciso de ativar o som, não? Já vou partilhar. Conquistando cada dia que passa. Conheça a Cleo, a aplicação que pode ajudar a viver melhor com a esclerose múltipla, incluindo programas de bem-estar, especificamente desenvolvido por profissionais de saúde para pessoas com esclerose múltipla. Acesso a um cuidador de enfermagem para obter respostas às suas questões sobre a melhor forma de viver com a esclerose múltipla. Um diário pessoal para monitorizar a sua saúde, visualizar os seus dados e partilhar relatórios com o seu profissional de saúde. Conteúdos com sugestões, ferramentas e inspiração, histórias de doentes e notícias sobre a esclerose múltipla. Disponível gratuitamente para iPhone e Android. Obrigada. Muito obrigada. Bem, uma vez mais, vamos então encerrar. Eu passo depois a palavra ao doutor Grilo. Entretanto, permita-me só dar aqui duas palavrinhas a todos. Agradecer, como é óbvio, à plateia, não é? Foi importante. Um agradecimento também muito, muito, muito especial ao doutor Renato, porque é domingo, porque nos acompanha. Eu não me canso de lhe dar este agradecimento, porque é verdade. Não é necessário. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um agradecimento igual modo, também com muito, muito carinho à doutora Carla, porque continuo a dizer, espantou-me, foi muito, muito bom. Obrigada. E se me permitir depois, que eu sou ousada de a chatear, eu vou de certeza absoluta que lhe vou fazer chegar algumas perguntas. Muito obrigada, doutora. É um domingo, o senhor disponibilizou o seu tempo para estar connosco. Muito obrigada. É um prazer e sempre que for preciso, estou a dispor. Muito obrigada, doutora, uma vez mais. Doutor Grilo, para o senhor, como sabe... Olha, para terminar... Palavras para lhe agradecer. Muito obrigado. Deixe-me só reportar-me à exposição que ouvimos, dizendo algumas palavras
no sentido do engrandecimento do tema e da oportunidade do tema, para dizer que, sendo a esclerose múltipla uma doença crónica, e para estes doentes e para os seus parceiros, uma vida sexual satisfatória é uma forma de se sentirem normais, quando tantas coisas nas suas vidas mudaram. E finalmente dizer que a sexualidade continua a ser um tema silenciado, mas nunca é esquecido pelos doentes. Muito obrigado, sim, a todos e bem-aja. Só queria acrescentar aqui uma outra palavra. Tem estado sempre presente aqui no meio de nós um amigo, que é o Tiago Cunha, não sei se ele está presente. Não está. Tá. E a nós, como, deixe-me falar assim, a nós, deixe-me ver assim falar como membro da ANEM, o agradecimento, porque realmente este senhor, graças às funções que neste momento desempenha na sua empresa, que é funções, enfim, de contacto com os doentes e com os médicos e contacto com o público, sem ser propriamente um indutor de medicação, esse senhor aposta seriamente nas associações, e é com as associações que nós podemos agrupar os doentes e trocar estes temas. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado à sua empresa. Obrigado pelas suas simpáticas palavras e obrigado por esta sessão fantástica. Olá a todos e obrigado, doutora Carla, sempre excepcional. A mim não me surpreende nada, conheço-a bem e adoro o seu trabalho, parabéns. E parabéns à ANEM por esta iniciativa excepcional, que eu tenho a certeza que é útil para todos os que ouviram hoje em direto e que vão ouvir nos próximos dias, disponível no site, no novo site da ANEM, que desde já dou os parabéns e desejo felicidades. Obrigado, doutor Guilherme, pelas suas palavras. Dona Lourdes, tem aqui gente para ajudar. Avance, continue. Obrigado. Obrigado. Também sem vocês eu não conseguia nada. Isso é seguro. E eu não sou ninguém. Sem vocês não fazia nada, absolutamente nada. Portanto, como é óbvio, é a vocês que eu tenho que agradecer. Uma vez mais, muito obrigada. Deixem-me só dizer isto, que é muito importante, porque eu sei quem está a ouvir, eu conheço alguns, e sei que há um problema muito grave, claro que não falam, e eu respeito, como é óbvio, nem vou aqui estar a identificar ninguém, longe de mim fazer isso, respeito-os a todos. A doutora, quando tocou no assunto de o companheiro ou a companheira se tornar o cuidador, e isso depois do inibe da relação sexual, é verdade, doutora, eu conheço muitos. Eu não sei como é que é de ultrapassar isso, não sei. Há problemas mesmo graves, que depois eles se alastram, que inclusive até leva à separação, é verdade. Se calhar, pronto, a posteriori iríamos desenvolver uma ação, mas onde esmiuçávamos precisamente este problema, para tentar ajudá-los como é que iam resolver isto. É muito difícil. Doutor, depois de se tornar cuidador ou cuidadora, ter a relação sexual, eles não são capazes. Eu não sei o que é que fazer, juro também. Entende? É que provável que haja alguma resposta a isto. Eu mesmo lhes digo a eles para falarem mais, para verem o que é que se poderá eventualmente aqui, não é? Contornar, ultrapassar, mas é muito complicado, muito. E com isto eu deixo. Um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigado. Até um dia destes. Tchau. Adeus. Obrigado. E uma vez mais, tudo bom. Tá. Tudo.